Então, meus amigos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Psicoeducação. E ainda sobre esse rolê que eu tô dando nos meus pensamentos, né? A revisão do itinerário, ou até mesmo, né, de uma forma mais lúdica, o UFC que eu tô fazendo com o penseiro, eu me deparei com alguns canais de cunho esquerdista, né? Mas esquerdistas que na verdade são progressistas, né? Seria o caso da Gabriela Prioli, né? O próprio Gregório do Vivier, né? E até porque não o Luiz de Verso, né? Que eu não sei se o Luiz de Verso ele é comunista ou se é uma pessoa que está mais à esquerda e que contempla as demais correntes dentro da esquerda, né? E aí ele vai estar sempre dando existência e homenageando ali, né, nos seus reacts. Mas em virtude da própria dinâmica do algoritmo que vai afunilando ali de acordo com a zona de interesse, a zona de procura, mais cedo ou mais tarde você vai chegar num outro mundo que, né, eu até fui conversar com um amigo meu, ele me falava que em 2018 isso não existia. E eu tô falando é o seguinte, eu tô falando de canais claramente marxistas que defendem comunismo, que defendem revolução, que defendem um Lenin, um Stalin, assim, tudo aquilo que há de pior na leitura propagandística dos liberais. Assim, aquela coisa mais temida por economistas liberais, por assim dizer, seja ele austríaco ou Chicago, enfim. E o mais surpreendente, canais que começaram há um ano, há 8 meses, alguns com poucos vídeos, 19, né? O caso do História Pública, 19 vídeos e 100 mil inscritos. Mais de 100 mil. Estou falando que são 3 dígitos. O canal lá do Elias Jabur, TV Gobres, o Grobes, também muito bem projetado. Não à toa ele foi lá no Vilela e conseguiu até mais visibilidade depois daquilo. O História Cabeluda do Gustavo Gael Fato. Canais claramente marxistas. Tá pipocando de comunista no YouTube e comunistas que, assim, 2018, você nunca imaginaria alguém fazendo propaganda claramente marxista no YouTube. Você jamais iria ver algo nesse sentido. Esquerdista com, assim, trazendo ali o progressismo, ok. A gente sabe muito bem que esses partidos aí que são comunistas no nome, né? PCB e PCdoB, Causa Operária, todos eles são, no final das contas, partidos que estão já tomados pela visão da social-democracia e, né, igual o PT, só tem o pano de fundo comunista e esquerdista. Porque eles não pregam mesmo o marxismo, a praxis do marxismo igual esses canais comunistas propagam. Eles de fato defendem a revolução, defendem o processo de conscientização, né? Fazem um trabalho com finalidade pedagógica. Então, você vê ali que, por mais que existia um comunismo aqui no Brasil, você nunca viu um comunismo que estava querendo ressuscitar o leninismo, o stalinismo, né? Grupos de estudos se formando e trabalhando esse nível de comunismo. É o comunismo radical. Eles gostam que falam que o comunismo dele não é extremista, não. Eles falam radical, ou seja, eles querem ir levar o cânone totalmente a sério. Né? Ali as literaturas que começou ali com Marx, com Engels, e os marxistas que vieram, né, posterior, né, o Lenin, o Stalin, todos eles adquiriram, digamos, um status de
serem pessoas complementares da obra do Marx. Tem aí o livro Estado e Revolução, do Lenin, que qualquer trotskista ou até mesmo leninista recomenda a leitura. Existe um debate do Lenin e do Stalin sobre essa questão do socialismo ser internacional ou nacional, e tudo isso está sendo colocado como um grande grupo de estudos aqui no YouTube. E o pior não, eu não vou falar o pior, eu não vou classificar isso. Tudo bem que eu ainda tenho um pouco de ranço do comunismo, por causa que existe em mim uma presença maior dos ideais liberais, mas eu não vou nem classificar. Como o Penseiro está em revisão, então tira esse o pior. E o melhor, ou o que seja, eles estão bem projetados. História Pública tem 100 mil, ou seja, 70 mil, 40 mil. Essa é a projeção dos canais claramente marxistas. É claro que um canal progressista é o que está na hype, é o que bomba. Mas a gente olha, eu nunca imaginei que eu ia ver um canal claramente marxista com esse nível de projeção, com esse nível de engajamento. Eu vi o Ian Neves do História Pública comentando como que ele conseguiu atingir uma projeção no YouTube em tão pouco tempo e com tão poucos vídeos. Ele falou que ele teve uma ideia lá que foi o seguinte: era fazer conteúdos extensos para poder fazer cortes, e aí cria um canal de cortes, já vai criando os cortes, e no canal principal mesmo dele só tem 19 vídeos, que são os conteúdos que seriam, no caso, matéria-prima, porque os outros estão todos cortados e colocados aí, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, tudo. O cara, e ele tem uma galera, ele tem um staff também, Só que tem o seguinte, meu amigo: de nada disso adiantaria se as pessoas não estiverem sensíveis em querer saber o que é esse tal de comunismo. E por que isso está acontecendo? E aí que é a reflexão que eu quero colocar aqui para vocês. Por que o comunismo está ascendendo novamente? A gente tem aí um governo que fica full time demonizando e classificando as pessoas como comunistas. E demonizando mesmo, Só que esse próprio governo não consegue entender que as pessoas, em geral, já estão vendo eles como o próprio demônio. E entendendo que, se os comunistas são os inimigos disso aí, dessa coisa demoníaca que é o Bolsonaro, então vamos ver que questão de comunismo, Talvez eles que são os amigos, e a gente está aqui sendo enganados por esse falso amigo, Se comunismo for o oposto do que está acontecendo aqui, o Bolsonaro ser a última trincheira contra o comunismo, vamos ver o que é esse tal de comunismo, Vamos, o que é isso? Não tô falando eu não, tá, gente? Tô falando que seria o processo que tá levando essas pessoas a entrarem, a participarem desses canais comunistas e quererem saber mais. Participarem desse processo de sociabilização, de conscientização. É lógico que eu tô num movimento semelhante, mas eu sei que eu acho que eu não seria comunista. Eu acho que comunismo, para mim, é utópico. Porque, assim, o que eu penso do comunismo? Tudo bem, tem ali, eles criaram todo um arcabouço teórico, eles falam que é científico, que tem a ver com o movimento histórico, o materialismo histórico e dialético, e que isso, eles não estão, trabalhando com uma ideologia, eles estão descrevendo algo que talvez irá acontecer. E o Marx, ele só teve a ideia de querer acelerar o motor da história porque ele acredita que a conscientização teria esse papel. Agora, onde que, na minha avaliação, vai o devaneio dessa galera? É eles não entenderem que
o que eles propõem talvez é incompatível com aquilo que o ser humano espera politicamente falando, né? Parece que o ser humano ele só consegue se organizar hierarquicamente. Então vai ter sempre uma projeção, vai ter sempre alguém que vai conseguir estar acima, né? Eles, né, o próprio Ian Neves fala, sei lá o que um partido comunista ele jamais seria um partido que uma pessoa ia mandar. Ia ser um eterno trabalho de diálogo e de conscientização com as bases, e isso seria o garantidor da coisa, né, da legitimidade da coisa. Só que isso na prática jamais iria acontecer, gente. Sabe, você vê aí um colegiado de um parlamento, ele não precisa necessariamente ter um líder da Câmara, né? Um líder do Senado. Isso são coisas que acontecem. Se você for ver dentro da teoria, né, que versa sobre essa república, essa democracia representativa, o papel dos parlamentares é eles ali, de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas visões, proporem as leis e eles votarem ali. Tudo bem ter os partidos e tal, e que tem uma proximidade, mas todos eles seriam livres para votarem os projetos ou até mesmo para criarem os projetos. Pois bem, na prática a gente vê que eles não conseguem se organizarem assim. Eles precisam de ter um líder, e esse líder iria chancelar, viabilizar os projetos. Eles mesmos não querem fazer o uso da liberdade que eles têm de criação e de independência. Eles têm que representar o povo. Ele tem que, se for alguém que tem que ser consultado, é o povo. Não uma outra organização social ali dentro. Aí lá vai ter os líderes dentro daquela liderança gigante. Então assim, o ser humano ele não consegue se organizar de uma forma socialista, cara. Parece que isso é anti-raciocínio humano. Não estou falando que é animalesco, finalidade de julgar ou de... E aí é por isso que eu acho que não somente eu jamais seria comunista, como boa parte das pessoas, essa é a maioria esmagadora. Vai ter sim algumas pessoas que vão se entregar, vão ser sensíveis a isso, e é aí que entra a parte, não digo ideológica, mas assim, de esperança, né? Um vislumbre, na minha avaliação, um vislumbre, uma crença impossível de se concretizar, ainda mais depois das experiências da União Soviética, onde também a propaganda liberal, né, do que deu errado, não sei o quê. Eu sei que muitos deles, principalmente o Elias Jabbour, é muito propagandista da China, porque ele fala, não, mas como assim deu errado se a China é um país que está ali no topo da economia, né, e a China é comunista, né? Mas aí é lógico que tem um monte de teoria contrária que fala assim, não, mas como assim a China é comunista? A China tem um Estado, a China tem livre mercado, né? Tem um grande oligopólio, parece que é um grande oligopólio ali, né? Que está vinculado com o Estado, e assim a coisa funciona. Mas aí fica muito fácil enriquecer, né? Enfim, e também tem gente pra caramba lá, né? Vamos combinar, né? O lugar que mais tem gente no mundo é lá, pô. Lá e na Índia. Mas enfim, essa é a reflexão que eu queria fazer aqui com vocês. Eu acho que a gente, na minha avaliação, o que está fazendo pipocar esse monte de youtuber comunista, claramente comunista, é de fato a antagonização com o bolsonarismo. E que seja proveitoso esse debate, que a gente possa pegar alguma coisa virtuosa ali dentro dessas curriolas marxistas, para buscar um pragmatismo, né, no sentido de buscar um convívio, uma harmonia social, né, uma sociedade pragmática e harmônica. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.